Olha, tem assuntos que são difíceis de encarar, né? E falar sobre ética em situações extremas como guerra, violência, com certeza é um deles. A gente se depara com umas perguntas que são, sabe, bem desconfortáveis, muito pessoais. Elas vão direto no ponto do que é ser justo num mundo que, vamos combinar, tá longe de ser perfeito. Então, vamos lá, vamos entrar de cabeça nisso. A grande questão, aquela que geralmente trava a conversa, é essa. Como é que a gente junta um mandamento de amar ao próximo com a necessidade, que às vezes aparece, de ter que resistir com violência a uma grande injustiça? É uma tensão, sabe? Um nó na cabeça, que exige que a gente pense além das respostas fáceis. Normalmente, quando esse papo começa, a primeira imagem que vem na cabeça da maioria das pessoas é bem simplista. É quase um clichê mesmo. E isso acaba atrapalhando, limitando a nossa visão da coisa toda, que é bem mais complexa. E essa imagem é basicamente isso. Dois extremos, dois polos que parecem não ter conversa. De um lado, você tem a violência total, sem regra nenhuma. Do outro, o pacifismo absoluto, o não à violência em qualquer situação. A impressão geral é que, bom, ou é um ou é outro. Não tem meio termo. Só que essa visão, essa ideia de ou isso ou aquilo, deixa de fora um elemento crucial. Tem um problema moral bem profundo aí no meio que, quando a gente olha pra ele, muda todo o jogo. E essa frase, nossa, ela é forte. Para e pensa um pouquinho no peso disso. A ideia de que ficar neutro, em cima do muro, nem sempre é uma posição neutra. Na verdade, dependendo da situação, essa neutralidade pode virar cumplicidade. É como se, ao não fazer nada, a gente estivesse, de certa forma, ajudando o mal a acontecer. É aqui que a coisa toda vira. É aqui que entra um conceito fundamental. O problema da omissão. Isso aqui é a chave de tudo, a peça que estava faltando. Não fazer nada não é uma atitude neutra. Se omitir, deixar de agir contra o mal, isso pode ter um peso moral tão grande quanto o próprio ato de cometer o mal. Então, o ponto é esse, e é muito sério. Se tem gente inocente sofrendo, morrendo por causa de uma injustiça, ficar parado de braços cruzados não é ser neutro, é fazer uma escolha. É tomar uma posição que tem consequências, consequências reais e morais bem pesadas. Beleza. Tendo isso em mente, a gente consegue chegar num jeito muito mais completo, mais robusto de olhar para essa questão. A gente finalmente sai daquela briga de um contra o outro. Pois é, em vez daquela ideia de só ter duas opções, a tradição de pensamento sobre isso, na verdade, apresenta um cenário bem mais rico com, olha só, três grandes posições. E é entendendo essas três que a gente começa a desatar esse nó. E essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar isso bem direitinho. Primeiro, tem o ativismo. Basicamente, defende que se a nação entrou em guerra, tem que participar. Ponto. Depois, o pacifismo, que é o oposto radical. Rejeita o uso da força sempre, em qualquer situação, sem exceção. E aí vem o terceiro, o seletivismo. E esse é diferente porque ele coloca um critério na mesa. Ele diz, espera aí, algumas guerras podem ser legítimas, mas só se forem guerras justas. Ok, vamos seguir em frente e ver como isso leva a um novo entendimento. Compreender que existem essas três posições, isso muda tudo. Muda o tipo de pergunta que a gente precisa se fazer. A coisa deixa de ser só uma escolha simples entre lutar ou não lutar. A questão ética fica, nossa, muito mais profunda. E mais exigente também, né? Bem mais desconfortável, para ser sincero. O dilema, de verdade, então, não é mais só se perguntar, eu tenho permissão para agir. Ele vira esta outra pergunta que é muito mais provocadora. Diante de um mal que está ali na nossa cara, destruindo tudo, eu posso não agir? Existe uma permissão moral para a gente simplesmente se omitir? É uma questão que força a gente a pensar no preço, na responsabilidade que a gente tem quando decide não fazer nada.